Boa noite a todos os participantes, aos alunos da UNIRB, sejam todos bem-vindos a este semestre 2022.1, fazendo sempre votos que seja um semestre produtivo, de grandes aprendizados. Eu sou o professor mestre Jorge Diniz, da área de engenharias, e hoje, então, vamos falar sobre energias renováveis, que é algo fascinante, é algo muito atual. Então, vamos ter um bate-papo sobre energias renováveis, ok? Vou começar por compartilhar a tela. Espero que já estejam vendo a minha tela. Então, vamos então passar ao tema, energias renováveis. Então, desde os primórdios da humanidade, da civilização, o homem sempre buscou fontes de energia. Por exemplo, desde o homem aprendeu a fazer o fogo, começando por aquele método, não é, de fazer fricção entre duas pedras que criavam uma faísca e aí fazia o fogo. Esta faísca provocava o fogo, que era utilizado para o aquecimento, não é? Para as pessoas se aquecerem, para o homem se aquecer, o homem primitivo, e depois para cozinhar alimentos. E aí as necessidades energéticas foram crescendo. Surgiram, por isso, necessidades no tempo em que a indústria eram, por exemplo, artesãos, não é? E depois, a partir do século, fins do século XIX, início do século XX, com a Revolução Industrial, as necessidades de energia ainda cresceram mais, tanto para a indústria como para as necessidades habitacionais, como para a agricultura, como para a indústria espacial, aviação, etc., etc. E então, desde 1960, mais ou menos, que o mundo já se preocupava com novas fontes de energia. Por quê? Principalmente pelo receio que os combustíveis fósseis, e o que são os combustíveis fósseis? São petróleo, gás, o carvão, também é um combustível fóssil, com receio que esses combustíveis fósseis se esgotassem. E, por outro lado, também há a questão de que esses combustíveis poluem. Eles têm, por isso, criam poluição atmosférica através do óxido de carbono ou dióxido de carbono, misturado com outros elementos durante a queima. E, mais recentemente, os cientistas, por isso, descobriram este efeito de estufa, não é? Que é causado por gases e que provoca o aquecimento global.
Então, são os chamados gases de efeito de estufa. Então, isto é mais ou menos assim. Se vocês forem a ver esta figura, nós temos o Sol, os raios do Sol, eles entram na atmosfera, que é a camada da atmosfera, estão vendo? Eles entram na atmosfera e alguns deles, imediatamente, são refletidos. Então, nem chegam a entrar na atmosfera. Há outros que entram, são absorvidos pela atmosfera, estão vendo? Absorvidos pela atmosfera e eles voltam, saem da atmosfera por radiação. Contudo, tem uns que eles não saem da atmosfera. É uma radiação absorvida, porque eles são retidos pelos gases de efeito de estufa. Então, esses gases de efeito de estufa, eles são provocados pelo desmatamento e queimadas, pelos CFCs, pela queima de combustíveis derivados do petróleo e do etanol, e também, em geral, pelos combustíveis fósseis, pela queima de combustíveis fósseis. Ok? Então, antes de haver uma grande concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera, a radiação que escapava era bem maior e aí a temperatura da Terra ela mantinha-se a um nível interessante para a vida humana. Devido a estes gases de efeito de estufa, esta radiação ela já não escapa e uma boa parte dela volta para a Terra. Então fica como se fosse uma estufa e a Terra aquece, que é o aquecimento global. Então, quais são esses gases de efeito de estufa? Os principais gases do efeito de estufa são o dióxido de carbono, o metano, CH4. O metano é o quê? É o gás natural. É o chamado gás natural, é o metano. O N2O, que é o nitrogênio oxigenado, o ozônio, os halocarbonos, que são os clorofluorcarbonos CFCs, ou os hidroclorofluorcarbonos HCFCs, ou os hidrofluorcarbonos HFCs. Então, esses halocarbonos têm muito a ver com sprays, com estes gases que se utilizam para o ar-condicionado, para geladeiras. Então, entram nesta categoria. Então, estes gases são os que provocam este efeito de estufa e provocam, então, o aquecimento da Terra. Aí, como são vários gases, não é só carbono, introduziu-se o conceito de carbono equivalente, ou seja, por exemplo, um metano é equivalente a quantos dióxido de carbono para, em termos de provocar o efeito de estufa. Então, é este o conceito de carbono equivalente. E aí, como é que nós sabemos, ou por que nós sabemos, como é que os cientistas souberam deste aumento da temperatura global? Por isso, estudando o clima, não é? Estudando o clima, e eles verificaram que desde a antiguidade,
1850, estão vendo aqui os anos, aqui são os anos, que o clima, a Terra tinha uma temperatura constante, relativamente constante. As variações, mas na média a temperatura era relativamente constante. Até que, mais ou menos, em 1950, estão vendo, 50, 60, a temperatura da Terra ela começou a crescer, cresceu mais de 1,5 graus centígrados. Estão vendo? A temperatura cresceu a partir dos anos 60. E esta linha em vermelho é a estimativa da influência humana, ou seja, devido aos gases de efeito estufa provocados pelo desenvolvimento industrial. Esta azul é de estimativa apenas para fatores naturais, como veem, se fosse só considerando fatores naturais, a Terra não teria um aquecimento. E esta preta, não é? Ou negra, ela é a temperatura observada. Estão vendo? E aí vocês podem perguntar, mas como é que nós temos a certeza que é devido às emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa? Então, houve estudos também que se fizeram, por exemplo, nos glaciares da Antártica, em que se podia estudar, se podia retirar amostras e ver a idade delas, e também podia-se ver a quantidade de carbono que continha nessas amostras. E aí fez-se, por isso, uma correlação entre toneladas de carbono por ano, bilhões de toneladas de carbono por ano, e o aquecimento da Terra. E aí verificou-se, estão vendo esta linha que é a emissão de carbono, que com o aumento da emissão de carbono, a temperatura da Terra também aumentou. Ok? Então, daí chegou-se a esta triste conclusão que a base do desenvolvimento industrial, do nosso bem-estar, da nossa sociedade de consumo, que é, então, a energia baseada em combustíveis fósseis, na verdade, estava criando um cenário adverso, que era o aquecimento global, que está criando mudanças terríveis na Terra e que pode, inclusive, levar ao extermínio da nossa espécie. Então, a partir de um certo momento, começou-se a buscar novas fontes de energia. Mas, como eu vos dizia, essas novas fontes de energia já foi sempre uma preocupação do homem, mesmo antes da questão dos gases de efeito de estufa, foi sempre uma preocupação do homem buscar novas fontes de energia. Caso, por exemplo, eu fiz a minha graduação na Roménia, que é um país europeu,
de 1977, 1983, e na altura existiam estes, que na classe chama-se de tramvai, estão vendo que eram impulsionados a eletricidade. Então, transporte público que não provoca gás de efeito de estufa, não provoca poluição. Por exemplo, os ônibus também eram impulsionados a eletricidade. Estão vendo? E isso nos anos 70. Já havia a preocupação dos gases de efeito de estufa, talvez não fosse tão forte como agora, mas havia a preocupação, sim, de tornar a matriz energética mais limpa, mais eficiente. E aí vem, este é um exemplo que já havia, que eram chamados trolleybus, movidos a energia elétrica. Estão vendo? Tem outros, no mundo tem outras fontes, por exemplo, uma fonte de energia bem interessante é utilizar o calor residual do corpo para aquecimento. Isto por exemplo, na Suécia, nos metrôs da Suécia, eles fazem isto, eles utilizam o nosso calor. Por isso, quando nós respiramos, para aquecer o metrô. Por isso, a estação de metrô aí na Suécia. A nossa temperatura anda por volta dos 36 e no inverno lá é negativo, não é? Temperaturas negativas. Então, logicamente que tem-se esta possibilidade de se fazer esta troca de calor e provocar um aquecimento. Não nos esqueçamos que os edifícios e outras construções são responsáveis por quase 40% das emissões de carbono relacionadas com a energia. E apenas 10% da energia utilizada para aquecimento em setembro de 2020 era proveniente de fontes renováveis, por isso ainda muito pouco. Aqui está, então, como é que os suecos fizeram, descobriram uma maneira de aproveitar o calor do corpo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é um sistema bem interessante e que reduziu o consumo de energia do prédio até 10%. Temos aqui um caso de um estudo de caso de prédio de apartamento, por exemplo, em Paris, tem um prédio que está em cima de uma estação de metrô. Então, eles utilizam o calor da respiração para aquecer os apartamentos, através, então, destes trocadores de calor. O ar quente passa por um trocador de calor, um permutador de calor, para produzir água quente. E esta água quente, então, é utilizada para aquecer o edifício. Então, aí se pode fazer, os pesquisadores descobriram então, como resfriar o ambiente sem ar-condicionado. E há, então, materiais que podem, por isso, refletir cerca de 96% da irradiação solar, resultando em energia refrigerante radiativa superior a 100 watts por metro quadrado. Então, basta
se nós conseguirmos ter materiais que foram descobertos por esse doutor Yao Zhai, que irradiam energia em vez de absorverem, nós vamos ter e esses materiais cobrirem a casa ou um ambiente, então nós vamos ter, sem necessidade de ar-condicionado, vamos conseguir manter um ambiente refrigerado. No Brasil, nós, aqui no Brasil, utilizamos, por isso, o etanol, o gás natural veicular. Mesmo assim, o Brasil produziu, em 2019, cerca de 1,939 bilhão de toneladas de gás carbônico. E, segundo os dados da UNICA, referente aos anos 2019, 2020, conseguimos uma redução de 847 mil toneladas de CO2 só com a introdução do etanol e o biodiesel. Ou seja, a introdução, por exemplo, o etanol começou-se a misturar na gasolina, não é, por lei, e o biodiesel, então, o diesel verde, como se chama, começou-se a misturar com o diesel que é do petróleo, não é? Então, são esses veículos flex, não é? Em 2019, desde o lançamento dos veículos flex até o fevereiro de 2019, o uso do etanol evitou a emissão de 535 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosférica. Isso significa 90% a menos de emissões de gases de efeito de estufa quando comparado à gasolina. Então, também o Brasil deu passos importantes para reduzir esses gases do efeito de estufa. Por isso, como vocês devem saber, ou se não sabem, fiquem sabendo, é obrigatório, a partir de 16 de março de 2015, foi considerado obrigatório o uso de uma percentagem de etanol na gasolina de classificação comum, que é cerca de 27% de etanol na gasolina comum e 25% na gasolina premium. Agora, vocês podem perguntar, mas por que é que o etanol produz menos gases de efeito de estufa que combustíveis fósseis? Etanol é álcool, não é? Por que é que ele produz? Porque, na verdade, ele no carro, ele vai queimar, igual ao combustível, igual à gasolina. Então, por que é que ele produz menos gases de estufa? Na queima, ele produz a mesma quantidade de gases de estufa, gases de efeito de estufa, na queima. Por quê? Porque ele vai queimar e vai provocar CO2. Mas lembrem-se que ele vem da cana-de-açúcar, que é uma planta. E aí ele retira o CO2 da atmosfera e o converte em oxigênio. Por isso, na produção do etanol, ele já está retirando CO2 da atmosfera, que a gasolina e o diesel, que são derivados do petróleo, não fazem isto. Todo o processo de produção da gasolina e do diesel, desde o poço até o consumidor, ele aumenta os gases de efeito de estufa. Todo o processo produz dióxido de carbono, ok? Então, as fontes não renováveis de energia são estas: petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. E agora vamos ver o que é uma energia renovável.
A definição mais comum é que não se altera e não se perde. Uma fonte renovável é aquela que não se altera e não se perde ao gerar energia. É como se fosse o sol. O sol não se altera e não se perde, como se fosse o vento, na energia eólica. Ele também não se altera, não se perde. Mas agora, a biomassa, por exemplo, ou a água usada em hidroelétricas, já se perde. Então, há uma definição que é usada, que é uma fonte usada em velocidade menor do que a natureza consegue repor no horizonte humano, que esta é a chamada taxa de sustentabilidade. Então, e ela garante que enquanto houver demanda, a fonte não se esgotará. Então, a definição de uma fonte renovável depende do contexto. O bagaço da cana, por exemplo, é uma das principais formas de biomassa usadas para gerar energia. Mas, se o uso ficasse tão intenso que a cana não pudesse ser plantada em nenhum lugar, a fonte se esgotaria em algum momento e, portanto, não seria mais renovável. As energias renováveis não poluem? Não. As energias renováveis não significa que elas sejam uma fonte de energia limpa. Aliás, não existe uma fonte de energia limpa. Para que uma fonte seja limpa, é preciso que ela não emita gases poluentes, não só na geração de energia, mas em todas as etapas do processo da fabricação dos equipamentos usados na geração, no transporte da fonte e na eliminação de resíduos produzidos. Então, na verdade, não existe uma fonte de energia completamente limpa. A energia nuclear é renovável? Não. Mas ela, apesar de tudo, ela é uma fonte limpa. Ela não é renovável, mas é limpa no momento da geração. E o urânio, então, não é renovável, porque o urânio tem uma velocidade de reposição na natureza menor que a de uso, mas é uma fonte limpa. O grande problema da energia nuclear é se houver algum acidente e também o processamento dos resíduos. Mas realmente é uma fonte extraordinária, se bem controlada. Todos os combustíveis fósseis são não renováveis e sujos. Quais são, então, as fontes de energia renovável? Biomassa, energia geotérmica, hidroeletricidade, energia eólica, energia solar, e não só. Temos energia hidráulica, das hidroelétricas, então energia eólica, energia solar, biomassa, energia geotérmica, energia do oceano e uma muito importante que é a energia do hidrogênio, que é das células de hidrogênio. Então, aqui temos umas figuras de energia, painéis de energia solar com energia eólica. E o que é uma boa notícia, nós verificamos é que o custo global das células fotovoltaicas de silício, em dólares por watt, ele diminuiu muito. Apesar de nós ainda considerarmos aqui no Brasil que os painéis solares são caros, o painel solar fotovoltaico, ele é caro, mas olha que nos anos 70 ele custava
$76 por watt produzido, e hoje, 2015, e agora deve estar menos, está custando 30 centavos do dólar por watt produzido. Hoje, inclusive, temos telhas. Hoje você não precisa de colocar um painel solar em cima do seu telhado. Você já pode comprar telhas que já têm a função do painel solar. Então, não vai ter aquela diferença, você ver a casa e o painel solar, não. Você vai ter as telhas normais, as telhas que não são normais, são especiais, não é? São células fotovoltaicas, e aí elas produzem a energia elétrica, não é? Transformam a energia solar, energia luminosa, em energia elétrica, não é? Os preços médios do módulo solar fotovoltaico, e temos aqui vários tipos de módulos solares cristalinos na Alemanha, cristalinos do Japão, filmes finos de silício, cristalinos da China, eles todos diminuíram. Estamos a falar de dólar por watt produzido. E também aqui vê-se que tem uma diminuição por país. Então, nós estamos no bom caminho de conseguir uma redução de preço, e isso significa que este tipo de energia vai se tornar sempre mais atrativa, não é? Então, como podem ver, é interessante vocês verem que a tecnologia dos módulos fotovoltaicos, temos vários tipos de módulos fotovoltaicos: silício cristalino, monocristalino, policristalino, e temos aqui as eficiências típicas deles. Então, podemos ver aqui que o monocristalino, feito de silício, é o que tem uma eficiência maior, 17 a 21,5%. Estão vendo que ainda a eficiência é muito baixa. Só que o sol, graças a Deus, ele está lá sempre. Nós temos... O sol não custa dinheiro, o sol está lá só nos dias de chuva, e só durante a noite é que não temos o sol. Então, mesmo que a eficiência seja baixa, 17 a 20%, a eficiência de transformar energia luminosa em energia elétrica, nós, como o sol é abundante, para nós satisfaz-nos. Estão vendo? Então, temos aqui outros concentradores, este, por exemplo, que é novo, concentrador fotovoltaico CPV. Estão vendo? Este já tem uma eficiência maior, 27 a 33%. Ok? Uma coisa que temos de considerar na energia solar e também na energia eólica é o chamado fator de capacidade. O que é este fator de capacidade? É definido como a razão, em determinado intervalo de tempo, entre a produção de energia efetiva da planta e o que seria produzido se ela operasse continuamente em sua capacidade nominal. Exatamente porque nós não temos sol todo dia. Por exemplo, vamos dizer que nós temos de comparar se tivéssemos sol todo dia, mas nós não temos sol à noite. Se temos um dia chuvoso, não temos sol.
as nuvens cobrem o sol. Então, nas localidades brasileiras, as melhores localidades brasileiras possibilitam um fator de capacidade próximo a 19% somente, enquanto que áreas com irradiação próxima a 5,5 kWh por metros cúbicos por dia apresentam um fator de capacidade pouco menor que 17,5%. Estão vendo? Este fator é calculado para estruturas fixas, voltadas para o norte e com inclinação igual à latitude do local. E os fatores de capacidade, eles não são grandes, são de 23% a 25%, aproximadamente. Vou pular isto, parâmetros de custo, já falamos que, em geral, a energia solar ela está diminuindo de preço, e vamos passar para a energia eólica na Terra. Nós temos a configuração padrão de aerogeradores, é de um rotor composto por 3 pás e o cubo, que fazem girar um eixo perpendicular às pás, um componente chamado nacelle, constituído pelo gerador, sistemas de controle e, dependendo do modelo e fabricante, uma caixa multiplicadora e a famosa torre, aquela torre imensa, alta, feita de aço e concreto. Nos anos 1980, os aerogeradores tinham altura entre 15 e 20 metros e potência entre 50 e 100 kW. Atualmente, já temos aerogeradores de 7.580 kW e altura de 135 metros. Então, vemos que temos aqui um crescimento da potência nominal das turbinas, diâmetro rotor e altura do cubo, de 2007 a 2018. Aqui temos um gráfico de um fator de capacidade para diferentes estados. Aqui é o Ceará, que é o que tem maior fator de capacidade no Brasil, e o estado que tem menor fator de capacidade é Santa Catarina. Nós aqui na Bahia estamos com fator de capacidade de cerca de 55%. Empreendimentos eólicos, vimos que estão crescendo, estão vendo, Nordeste, mas o Nordeste ainda é bastante, ainda é pouco. Ou não, está aqui, temos muitos, temos um bom, este em marrom é o Nordeste, estão vendo que houve um crescimento muito grande no Nordeste, e o Sul e o Sudeste é que realmente estão, ainda é muito pouco, mas o Nordeste está com um crescimento muito bom de empreendimentos eólicos. Custo de investimento em reais por quilowatt também está decrescendo, está caindo. E vamos, então, falar um pouco da eficiência dos sistemas de conversão de energia. A eficiência é o quê? É a produção de energia, o trabalho útil, a dividir pelo total de entrada de energia ou energia armazenada. E aqui temos as eficiências para diferentes conversões de energia. Por exemplo, para um gerador elétrico que transforma energia mecânica em energia elétrica, a eficiência é de 70% a 99%. Agora, para um motor elétrico, estilo de elétrica para mecânica, é de 50% a 90%. Para uma fornalha a gás, química, a térmica, é 70% a 95%. Para uma turbina eólica, energia eólica, é uma eficiência mais baixa, 35% a 50%. Uma usina de energia abastecida por combustível fóssil, estão vendo, química, térmica, tem estas
transformações de energia química para energia térmica para energia mecânica para energia elétrica, olha a eficiência, baixíssima, 30% a 40%. Usina nuclear, também tem uma eficiência relativamente baixa, nuclear, térmica, mecânica e elétrica. Motor de automóvel, olhem quão baixa a eficiência do motor de automóvel. Então, nós temos ainda muito para crescer em termos de eficiência. E aí os engenheiros são importantes nisto, os engenheiros criativos. 20% a 30%. Lâmpada fluorescente, das lâmpadas, só a lâmpada fluorescente é que tem uma eficiência maior, 20%. Incandescente, 5%. Célula solar, que é luminosa em elétrica, que é por isso os painéis fotovoltaicos, 5% a 28%. Célula combustível, química elétrica, que é por isso do hidrogênio, a eficiência é interessante, 40% a 60%. E vemos que temos aqui realmente, ao longo do tempo, uma evolução da eficiência, houve um aumento da eficiência energética, tanto na mecânica, na eletricidade, como na energia térmica. Falando um pouco sobre a energia dos oceanos, vamos falar rapidamente. O oceano é um enorme reservatório de energia térmica e mecânica. E a energia mecânica dos oceanos pode ser agrupada em energia maremotriz e energia das ondas. Ok? Então, mais ou menos é isto. No Brasil, foi instalado uma usina no Ceará, usina de Pecém, este projeto piloto, que, se não me engano, já não está, já deixou de existir. E temos exemplos, este aqui é uma figura interessante sobre este projeto da energia das ondas, não é? Estão vendo? Esta é a tecnologia japonesa da energia das ondas, eles botam aqui umas turbinas. Aqui é um projeto, uma planta que existe na África do Sul. E outra fonte de energia renovável é a energia a partir do hidrogênio, chamadas células de combustível, transforma, então, hidrogênio em eletricidade, através do processo eletrolítico. Ok? Parecido com uma pilha. A grande questão aqui, esta seria uma fonte de energia limpa. A grande questão aqui é a produção do hidrogênio. De onde é que se vai tirar o hidrogênio? Entenderam? Então, quais são os processos para a obtenção de hidrogênio? Se o hidrogênio for retirado da água, é um processo bem limpo. É chamado de hidrogênio verde. Agora, se o hidrogênio for retirado da gaseificação do carvão ou biomassa, ou da reforma a vapor de hidrocarbonetos, que é geralmente o gás natural, ele, ao ser retirado, ele vai produzir CO2. E aí vai ser um hidrogênio sujo, mesmo que depois, na utilização, através dessa célula de combustível, ele seja uma fonte limpa, uma fonte que não produz gás de efeito de estufa. Mas na produção de hidrogênio, ou temos, através de eletrólises da água, que é o hidrogênio verde, e que é caríssimo, ou temos métodos de gaseificação do carvão ou de hidrocarbonetos, que são bem mais baratos. Ok? E vamos
falar agora, terminar a live, sobre como é que está a matriz energética brasileira. No Brasil, cerca de 42% da energia produzida é proveniente de fontes renováveis. A fonte de energia mais utilizada são as hidroelétricas, que representam aproximadamente 64% do potencial elétrico do país. Nós temos já cerca de 536 usinas eólicas, o que coloca o Brasil na liderança da América Latina. Em relação à biomassa, cerca de 9,2% da matriz energética brasileira é constituída pelo seu uso, e a energia eólica, cerca de 8,5%. Então, esta é a matriz elétrica do Brasil em 2020. Como vemos, maioria é 65,2% é hidráulica, biomassa 9,1%, eólica 8,8%, depois temos o gás natural também 8,3%, e o carvão e derivados. Isto é matriz elétrica, atenção, né? Agora temos a matriz energética, em que aqui a produção, aqui vemos o quê? Que a mais usada para a matriz energética é o petróleo e derivados, cerca de 33,1%, seguido pelos derivados da cana-de-açúcar, por isso o álcool, etanol, 19,1%, a hidráulica, 12,6%, gás natural também semelhante à hidráulica, um pouquinho menos, lenha e carvão vegetal, renováveis, estão vendo, ainda está relativamente. A contribuição é pequena, deve estar por volta de uns 8% a 9%. Carvão mineral, que temos de fazer desaparecer rapidamente. Entenderam? Então, basicamente, é esta matriz energética do Brasil em 2020. Se compararmos com a 2017, vamos ver que houve uma melhoria, e utilizando, então, fontes renováveis. Comparando com o mundo, nós vemos que, apesar de tudo, olha aqui a China. A China tem carvão, 69,3%. A Índia também carvão é o maior. Olha o Brasil, carvão 4,8%. Carvão é o que mais polui. Petróleo é o que mais polui, é o que mais também produz gases de efeito de estufa. A Rússia já é diferente. A gás natural é muito importante na Rússia. Estão vendo? Então, Brasil, nós estamos até numa posição privilegiada no mundo para a redução dos gases de efeito de estufa. Vamos terminar por aqui. Obrigado pela presença e estou aberto, então, à discussão, a perguntas.